Já imaginou a vida que você levou nas drogas, dizendo ser um cara legal? Você caiu só que não encontrou alguém para te levantar. Você marcou no tempo, vivendo a utopia de uma vida má. Não valeu a pena tudo que você passou. Doeu demais. Você nem imagina todo o tempo que perdeu. Glória a Deus Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Glórias e honras ao nome santo de Jesus, que nos dá o grande privilégio de podermos estar aqui hoje, começando esse trabalho que por muitas vezes já era para termos feito, mas como está escrito em Eclesiastes 3, o tempo não nos pertence, o tempo pertence a Deus, e hoje nós podemos estar aqui. Eu tenho a grande alegria de hoje ser conhecido como o pastor Celso Salgueiro Cristóvão, hoje na idade de 37 anos, casado com a minha magnífica esposa, a irmã Marli, está até aqui na minha frente no estúdio, nos ajudando. Meus dois especiais filhos, o Lucas, a Letícia, que para a glória de Deus são outros dois grandes milagres na nossa vida, que no próximo trabalho com certeza estarão também pondo os seus testemunhos, colocando seus testemunhos. E o Espírito Santo de Deus é o que tem que ser mais louvado, porque se estamos aqui, toda a glória, toda a honra a Jesus Cristo e ao seu Espírito que nos tem dado vida. Nesta oração eu quero pedir para que o Espírito de Deus tome este lugar, tome esses aparelhos, tome a minha vida, tome a vida dos irmãos que estão aqui agora unidos, somando e multiplicando, para que esse trabalho não seja mais um trabalho, mas seja um trabalho especial, porque eu tenho certeza que atravessará nações, cadeias, barreiras, correntes. Muitas serão quebradas e derrubadas, porque há poder no nome de Jesus. E o mesmo Jesus que operava milagres impossíveis, Ele continua operando, e eu sou um desses milagres. Senhor Jesus, mais uma vez eu me coloco ao teu dispor, para ser canal livre da tua vontade. Toma agora, Senhor, o meu coração, o meu cérebro, a minha voz, a minha boca. Toma, Senhor, os irmãos da mixagem, os irmãos que estão fazendo o acompanhamento. Toma, Senhor, as nossas vidas de uma forma especial. Mas principalmente, Espírito Santo, unja agora a minha voz, para que a tua verdade, que é plena, é única, é transformadora, atinja cada vida que esteja ouvindo agora este trabalho. Espírito Santo, na autoridade do Senhor a mim conferida, eu repreendo todo o empecilho que queira atingir para não deixar esta pessoa ouvir, para não deixar esta pessoa se ligar no que vai ser ministrado agora. E eu declaro isso no nome de Jesus, que esta pessoa abra o seu entendimento para ouvir a verdade do que o Senhor faz. Para a glória de Deus, irmãos, eu tenho o prazer de falar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Porque eu nasci num lar evangélico. Eu tive o privilégio e a grande alegria de nascer de um ventre já evangélico. Ainda que os meus pais, naquela época, na época de 60, década de 60, eram evangélicos radicalíssimos. Na época que as igrejas davam mais vazão ao radicalismo religioso do que a essência do amor e da palavra de Deus em Jesus Cristo, mas já era a palavra de Deus, isso que importa. Eu tive o privilégio de ser escolhido desde o ventre da minha mãe. E muitas vezes, quando uma serva de Deus, um servo de Deus estão para ter um filho, vem a promessa do Senhor que aquele filho tem um chamado de Deus.
E os pais muitas vezes não sabem investir nesta criança e acabam deixando ela à mercê de Satanás. Eu não culpo meus pais, porque eles também eram ignorantes, não tinham estudo, mas eu glorifico a Deus que Ele me deu a oportunidade de, depois de quase 23 anos de idade, vir a conhecê-lo, porque eu fui escolhido do ventre da minha mãe. E conta minha mãe e meu pai que naquela época minha mãe havia prometido para minha avó que viajaria para Minas Gerais, em Ponte Nova, onde eu nasci, para que eu nascesse lá na fazenda. Minha avó parteira, minha outra avó também parteira, e que eu nasceria na casa da minha avó. Eu sou o quarto filho de 9 filhos que meus pais tiveram. E ali foi um parto muito difícil. Diz a minha mãe que eu nasci morto e que depois, quando estavam já decididos a me enterrar, a minha avó resolveu soprar lá no cordão umbilical e me dar um banho lá para enterrar. E eu comecei a chorar, a respirar. E ali foi Deus respondendo a oração do meu pai, que na época era diácono da Assembleia de Deus. E orando num canavial, pediu a Deus que me desse vida e não deixasse também a minha mãe morrer. Dali para frente, minha mãe sempre se preocupou em me levar para a igreja, ainda que toda aquela radicalidade, mas sempre minha mãe me levando para a igreja. E eu era diferente, porque eu nunca me envolvia com as crianças como criança. Desde muito pequeno, eu tinha uma paixão muito grande pela palavra, mas eu de mim mesmo não sabia desenvolver aquilo. Eu me lembro que com 7 anos de idade, o meu pai se desviou do evangelho e aquilo começou a entrar na minha vida como sendo uma culpa muito grande do meu pai, que hoje eu entendo. Meu pai não tinha culpa nenhuma, simplesmente ele ainda não tinha condições de atender o que Deus tinha para ele, para a família dele. E eu desde 7 anos já comecei a ser rebelde, já não ouvi mais a minha mãe do jeito que eu tinha que ter ouvido. Mas mesmo assim, até 9 anos, minha mãe conseguiu me levar para a igreja. E lá na igreja, eu nunca me envolvi nos grupos da igreja. Os irmãos às vezes tentavam me colocar para cantar nos grupos, eu não me envolvia, eu ficava de canto. E eu amava, eu gostava demais do horário da mensagem, da palavra. Ninguém conseguia tirar minha atenção. Eu já tinha o chamado do Espírito Santo na minha alma. Mas quando eu fiz 9 para 10 anos, a radicalidade religiosa começou a pegar muito em casa. E tudo que era bom era do diabo. Televisão era do diabo, rádio era do diabo, tênis bom era do diabo, roupa boa era do diabo, era tudo do diabo. E eu comecei a pensar, bom, se tudo que é bom é do diabo, eu vou acabar indo pro lado de lá, porque o lado de cá tá muito difícil. Em casa era um problema muito sério. Minha mãe não teve muito estudo, veio do interior, então os problemas de casa, em vez dela ficar para ela orar, era sempre comentando aqueles assuntos. Minha mãe é evangélica, mas sem sabedoria. Meu pai piorou, ignorância. Então dentro de casa se transformou aquilo num inferno. E eu então procurava ficar o mais longe possível de casa. E aí comecei a fazer amizade com os vizinhos, com os amigos da escola. E com 10 para 11 anos de idade, eu já não ia mais para a igreja, minha mãe não tinha mais domínio sobre mim. Eu já estava envolvido, já fumava cigarro, já estava começando a fumar maconha. Com 12 anos de idade, eu já tinha apelido. Muitos ali já me conheciam como Pivete, Pichote, Celcinho. E ali no Capão Redondo, eu morava na Rua Florença, número 140, por cima do Mercado Que Preço ali, onde é o Jumbo Eletro hoje, ou melhor, é o Eletro, né, do Extra. E ali eu comecei a minha carreira no crime. Eu sempre tinha dentro de mim um ideal. Eu nunca ia deixar a minha mãe sofrer, mas eu ia fazer algo grande. Eu não ia ser aqueles bandidinhos de vila. Eu ia fazer algo grande, eu ia me envolver com coisas grandes. Eu ia arrumar um monte de dinheiro e ia tirar minha mãe dali. É a ilusão que sempre Satanás quer colocar na mente dos adolescentes. E principalmente as crianças e adolescentes que Deus tem chamado. Inclusive, irmã,
irmão que está ouvindo esse testemunho, se você tem filhos pequenos, vela por eles, porque você tem responsabilidade de apresentá-los a Deus. Vela por você não deixar a radicalidade religiosa impedi-los de enxergar a Jesus. E vela também para que você não deixe eles em liberdade demais, para que não seja confundido a liberdade cristã com a liberalidade mundana que devastou esse mundo. Que nós vemos hoje, o mundo está totalmente depravado e destruído, e principalmente a nossa nação, com os estilos de música, com as novelas, com os filmes, com a própria sociedade levando uma depravação, um descaráter, uma imoralidade muito grande para as ruas, que eu não vi isso nem no crime que vivi nele, dos meus 12 anos até os 29, quando fui solto de um presídio. Dando sequência, com 14 anos de idade eu me envolvi numa quadrilha de assalto muito pesada, e ali nós determinamos que nós seríamos os maiores assaltantes de banco do estado de São Paulo, e que nós roubaríamos alguns bancos muito bem planejados e que não seríamos presos. Roubaríamos aqueles bancos. Ao concluir aqueles assaltos, nós compraríamos cada um a sua casa, o seu carrão, sua moto grande. Teríamos condições como os boys dos colégios que tinham seus pais que lhes davam uma condição melhor. E partimos para aquela situação. Só que a Bíblia ela é perfeita, e ela diz que um abismo chama outro abismo, e juntos eles levam o homem ao inferno. Graças a Deus, a minha mãe nunca desistiu de mim, e o Jesus que ouvia a oração no passado, como ouviu a oração de Abraão, como ouviu a oração de Isaac, de Jacó, como ouviu a oração de Daniel, é o mesmo Jesus de hoje, que ouve a tua, minha, nossa oração. E a minha mãe, sempre preocupada que viesse a se cumprir o que Deus havia prometido para ela, ela colocava em oração o tempo todo que Jesus ia me libertar e que a promessa de que eu seria um pastor aconteceria, e Satanás não a roubaria, e ela veria isso acontecer. Como é importante, irmãos, a nossa fé não ser duvidosa. Conforme diz lá no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 4. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá sem medida, e não lance em rosto. Mas tudo é possível ao que crê. Mas quando nós cremos, quando nós confiarmos, não pode ser meio termo, como a onda do mar que vai e vem. Temos que confiar como rocha sólida, que passa o tempo, os milênios, e ela permanece ali firme e fiel. Graças a Deus, com todas, eu digo nem defeitos, com todas a pobreza de conhecimento e cultura da minha mãe, ela tinha um compromisso com Jesus de fé e nunca desistiu de mim. E ela orava, e ela buscava, e ela clamava, e ela campanava para que eu viesse a ser transformado. Eu me lembro que muitas vezes eu mesmo dizia para minha mãe: mãe, eu não tenho mais jeito, mãe, desiste de mim, mãe. Para mim não tem mais jeito. E ela dizia para mim: não, meu filho, Deus me prometeu que você seria um pastor, e você vai ser um pastor, e eu vou ver você pregando no altar do Senhor. Ah, irmãos, eu confesso a vocês que de mim eu não tinha esperança, porque eu não conhecia Jesus. Hoje também eu entendo o poder que há na oração de um justo. Está escrito que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E justo não é quem é perfeito. Justos são todos aqueles que reconhecem que é justificado por Jesus e pratica a fé pelo dom da palavra de Deus. A minha mãe pode ter qualquer defeito, mas algo que eu me lembro e nunca vou me esquecer: ela nunca me passou 1 milímetro de dúvida na fé. Eu vi minha mãe muitas vezes na cama morrendo, com doenças incuráveis, situações da nossa família financeira muito difícil muitas vezes, e eu chegava perto dela revoltado: mãe, eu não aceito isso. E ela dizia para mim: Jesus vai dar um jeito.
Eu chegava a ficar revoltado até contra Deus, mas eu não me atrevia a falar nada. Mas a fé dela era tremenda, porque ela sempre dizia: meu filho, Jesus está nesse negócio, Jesus vai dar vitória, Jesus é bom, Jesus tem um jeito. Bom, como eu via minha mãe sofrer muito, eu não dava muito ouvido. Eu sabia que em parte ela estaria certa, mas para não magoá-la, eu não combatia. Os anos foram passando, e com 16 para 17 anos, eu estava envolvido no crime de uma forma total. Não tinha volta, não tinha como eu me safar. Eu pertencia a várias quadrilhas e a minha mente era 24 horas por dia, roubo, tráfico, destruições. E nessa zona sul, zona norte, zona leste, zona oeste, zona centro de São Paulo, nós estávamos envolvidos em tudo. Foi então na época que eu comecei a injetar cocaína nas veias. Nós tínhamos muito dinheiro e nos envolvíamos com o crime alto. E aí era assalto a banco, e cocaína, e tráfico, e praia, e aquelas loucuras do crime. E com 18 anos e 10 meses de vida, eu fui preso num flagrante de um assalto, quando nos atrevemos a participar do assalto no aeroporto de Congonhas. Eu fui preso, 2 companheiros morreram, alguns conseguiram fugir e eu fui preso sozinho. Fui para o DEIC e ali, quando estava quase tudo certo para que eu me safasse, voltasse para a rua, houve uma intervenção e naquela época foi o meu pai que interferiu, dizendo que se aquela equipe de policiais me deixassem sair por algum suborno, ele acabaria com a vida deles, ele tiraria eles da polícia. E então eu fui informado daquilo e o dinheiro que nós tínhamos conseguido envolver para eu não ficar preso foi tudo água abaixo. E eu então tive que ser detido e ir para a casa de detenção de São Paulo. Chegando ali, pensava eu que tudo que eu fiz pelos meus companheiros, que eu sempre estava preocupado em ser fiel no crime. Eu pensava que, da mesma forma que eu era verdadeiro no crime, que eu estava pronto a dar minha vida toda hora pelos meus companheiros, eu pensava que eles também eram assim comigo. Tanto os que ficaram aqui fora, quanto os que já estavam lá dentro, que por muitas vezes eu mandava muita droga, dinheiro, não sei o que para eles. E aqui fora eu era fidelíssimo. Quantas vezes entrei na frente de bala, troquei tiro e muitas coisas pelos meus companheiros, achando que eles seriam o mesmo, no mínimo o mesmo por mim. Bom, chegando ali na cadeia, era tudo mentira. Aquilo que eu pensava que seria uma passagem da vida, porque, na verdade, graças a Deus, eu nunca fui mal. Na verdade, por mais que teve problema no meu lar, eu nasci num lar cristão. Por mais que tivemos problema, Deus nunca deixou faltar o pão de cada dia. Por mais que tínhamos problema, havia amor entre nós. Por mais que havia problema por ter muitos filhos numa casa pequena, numa condição financeira reduzida, havia união entre os manos. Mas eu me envolvi no crime e pensava que aquela mesma união, aquele amor era verdadeiro também no crime. Quando eu cheguei na cadeia, que eu fui ver o mundo que eu estava, aí que eu fui ver que tudo aquilo que o Pichote, o Pivete, o Celcinho aqui de fora vivia, era uma grande máscara. E que eu tinha que manter aquilo se eu quisesse permanecer vivo ali dentro. E então, eu ainda era muito novo, e eu tive que viver coisas que nem convém a dizer nesse testemunho, para que eu pudesse estar vivo, para que não fosse eu o morto no lugar de outros que tiveram que morrer. E eu mesmo assim não me voltei para Deus, muito pelo contrário. A revolta, o ódio, a malignidade crescia cada vez mais dentro de mim, porque eu olhava para a sociedade e me lembrava dos políticos, me lembrava dos ricos, das pessoas da alta sociedade que eu conheci, que eram sempre, alguns deles estavam envolvidos no crime, de uma forma ou de outra, seja no tráfico, nos assaltos, nas vendas de armas. Então eu me lembrava daquilo, eu me revoltava, eu dizia, não, o negócio é que eu mosquei, eu marquei, eu dei mancada comigo mesmo, eu fui
deixar que me prendessem, eu não podia, eu devia ter sido mal, eu devia ter mandado um monte pro saco, eu devia ter matado um monte, e eu não fiz isso. Agora o negócio vai ser diferente, porque agora é eu por mim, Deus por todos, e eu não quero saber de mais nada. Quando eu sair a coisa vai ficar feia. E eu mandava ligar uns amigos meus, nos negócios que eu tinha deixado na rua, eles mandavam me dizer que eu estava doido. E mandava outros que ficou com um monte de droga minha, armamento, dizia que eu não tinha nada com eles. E a revolta foi crescendo. Aí vinham mulheres que eram envolvidas comigo e me dizia que o companheiro fulano de tal, o companheiro Bertano, foi lá convidar elas para poder sair com eles, para ir pro motel, e eu só ficando louco. E meu dinheiro, manda meu dinheiro, dizia que eu não tinha dinheiro nenhum. E o advogado vinha e me enrolava e roubava o que eu tinha e ia embora e sumia, e eu cada vez mais louco. Eu sabia que a única verdade era Deus. Eu sabia que o único amor de afeto que eu podia ter estava na minha família. Mas eu não tinha forças. Eu não tinha condições de tomar uma decisão para voltar atrás. Minha mãe, no mínimo de 15 em 15 dias, ia me visitar. Chorava muito. Meu filho, Jesus te ama. Meu filho, Jesus te quer. Meu filho, dá uma chance para Jesus. Eu me lembro que com 4 meses que eu estava preso, minha mãe me levou uma Bíblia de presente. E quando ela me levou a Bíblia de presente, ela me pediu para que eu lesse aquela Bíblia. E eu prometi para ela que eu ia ler a Bíblia. E então, depois que ela foi embora, no outro dia, eu abri aquela Bíblia para me ler num segredo lá na minha cela. Eu abri justamente naquela parte do livro de Samuel, 1 Samuel, quando Deus manda Saul entrar na cidade e matar todo mundo. Matar a mulher grávida, matar criança, matar animais, matar tudo e não trazer nada. E nos meus ouvidos eu ouvi uma voz carrancuda dizendo: tá vendo aí o Deus que a sua mãe quer que você ouça? Que Deus carrasco, que manda matar mulher grávida, criança, todo mundo? Aí eu tomei um susto, fechei a Bíblia, saí na galeria. O primeiro que passou, falou: meu, você quer uma Bíblia? Quero. Falei: então toma, leva-se embora. E voltei para dentro e falei: olha Deus, eu não estou preparado para ler nada, viu? E continuei com a minha vida de droga, de bagunça, de confusão na cadeia, de planos do crime, de planos de fuga. Semana seguinte, minha mãe voltou para me visitar. Tá lendo a Bíblia, filho? Falei: mãe, não. Eu até dei aquela Bíblia porque aquilo estava confundindo minha mente. Meu filho, chama por Jesus, ele vai mudar a sua história. Falei: mãe, para, mãe. Eu estou tão longe de Deus que eu nem me atrevo a falar com ele. E ela dizia: meu filho, você está longe de Deus, mas ele não está longe de você. O que é que você mais precisa agora? Aí eu fiz um pensamento rápido ali. Falei: ah, mãe, eu precisava de uma mulher. Porque essas mulheres que me visitam aí só me atacam a neurose. Eu já estou numa hora de enforcar umas 2 aqui dentro. E era logo depois do carnaval. Ela falou: então peça para Jesus e ele vai te mandar uma. Falei: não, mãe, deixa isso para lá e tal. Ela foi embora. E eu fiquei pensando naquilo que ela falou. Aí eu falei assim, olha Deus, se a minha mãe está certa e o Senhor realmente existe e quer alguma coisa comigo, manda uma mulher para me ajudar. O Senhor sabe da minha situação, mas eu quero uma mulher que ela não tenha nada a ver com o crime, que ela não tenha nada a ver com o que eu passei. Eu quero uma pessoa que venha realmente para me ajudar nesse lado que só eu e o Senhor conhecemos. E ali eu fiz aquela prece ali, saí dali, me envolvi no crime de novo, naturalmente. Semana seguinte eu recebo uma carta de uma pessoa que eu havia namorado por uns dias, e essa pessoa então vai me visitar. Quando eu a vi, eu falei: nossa, mas nem lembrei que eu tinha falado nada com Deus, porque minha vida era só droga, destruição e crime, planos diabólicos. Aí cheguei logo para ela e falei: olha, é o seguinte, você vai me visitar? Ah, não, eu só vim como sua amiga, eu queria te ver para saber se tá bom. Falei: não, eu preciso de uma mulher para me visitar aqui dentro. Esse negócio de só vir me ver e ir embora, eu quero uma mulher. Vou te dar 15 dias para você pensar. Irmãos, Deus é tão bom. Hoje ela é minha esposa. Bom, os tempos passaram. Ela era filha de macumbeiros.
Na casa dela era um centro de macumba. Ela não tinha nada a ver com Jesus, com a palavra de Deus. Mas quando Deus trabalha, nem o inferno pode fazer nada. Porque Deus manda no inferno, Deus manda nos demônios, Deus manda no próprio Lúcifer. E se Deus não autorizar, nenhuma folha seca pode cair de uma árvore. Então, irmãos, Deus começou a trabalhar ali e eu não sabia. Passados um ano, eu me envolvi numa confusão na cadeia. E desta confusão, eu comecei a tentar sair fora, não teve saída, eu fui parar na isolada. Nessa isolada, eu sofri muito, passei muitos dias na friagem, quase 60 dias de friagem. E quando eu saí da isolada, nós estávamos envolvidos numa fuga. E dessa fuga eu peguei mais friagem ainda. No finalzinho, para conseguirmos fugir, eu comecei a expelir sangue pela boca, muito sangue. Fui levado às pressas para o pavilhão 4, ali na enfermaria. Chegando lá, os médicos disseram que não podia fazer nada por mim, me mandaram para a penitenciária do estado. Chegando na penitenciária do estado, foi constatado que eu estava com câncer nos meus pulmões, já em estado muito agravado, muito avançado, que eu estava também com um vírus no meu intestino, que o médico na época diagnosticou como xistosomia renal, intestinal, e depois também ele me constatou que eu tinha uma úlcera nervosa enraizada no meu estômago e que um líquido branco que de vez em quando descia pelo meu nariz e eu sentia muita dor de cabeça, era por causa de muita cocaína, estava prejudicando já o meu cérebro. E ele também me disse que havia um outro vírus no meu sangue que eles ainda não sabiam direito o que era. Naquela época não tinham ainda conhecimento do que era AIDS, mas ele disse que os sintomas mostravam para um vírus novo que estava matando muita gente e que então eles poderiam fazer muito pouco por mim. Que eu ia ficar ali no sanatório da penitenciária, eles iam me fazer um tratamento para tuberculosos e se eu acompanhasse direitinho, talvez eu conseguisse viver um pouco mais. Tentaram até ver a possibilidade de que eu fosse ser tratado na rua, mas como a minha cadeia era quase 200 anos, então eles não se arriscavam. E então, estando ali na penitenciária, no tratamento, um dia minha mãe foi lá com meu pai, e quando ela orou por mim, eu me lembro que ela dizia: Jesus, as minhas mãos sejam as tuas mãos. Cura o meu filho para que se cumpra nele a tua palavra. E eu senti um arrepio, um êxtase diferente. Depois que minha mãe foi embora, eu comecei a sentir melhor. E o Dr. William, que era o médico diretor naquela época ali do sanatório da penitenciária, me viu com algumas atividades físicas bruscas e ele me corrigiu. E eu falei para ele que estava normal, que eu estava me sentindo bem. Ele falou que era impossível. Me levou até a sala de raio-x, tirou vários raios-x e constatou que o meu pulmão tinha acontecido um milagre. Meus pulmões haviam sido restaurados. Ele até falou para mim na época: você acredita em milagre? Eu falei: olha, acredito. Meio entre dentes, porque a minha mente era só crime e destruição. Mas eu acredito. Ele falou: então, Deus, ou quem quer que você creia, realizou um milagre aí, porque o seu pulmão foi renovado. E como nas outras áreas nós não podemos fazer nada, você vai voltar para a detenção. Então eu voltei para a detenção e ali a minha vida de crime continuou. E minha mãe continuou pregando para mim. E veio a irmã Marli. E foram passando os anos, os meses. Quando eu estava já preso há aproximadamente 4 anos, eu sofri um outro castigo e fui para a isolada de novo. E nessa isolada, a minha mãe, quando eu fui preso, ela foi para um ciclo de oração, clamar a Deus, por que Deus tinha permitido eu ir para a cadeia
sendo que ele havia prometido para ela que eu seria transformado, que eu seria um pastor. E em um ciclo de oração que ela participava, Deus tomou uma irmã em profecias e disse para ela: minha serva, ele está nas minhas mãos. Eu ouvi a tua oração e não me esqueci. Não tinha outra forma de trabalhar na vida dele. Na quarta cadeia eu vou libertá-lo. E no tempo certo eu confundo as autoridades e tiro ele daquele lugar. Deixa ele comigo. Então somente creia. E a minha mãe, ela tinha falado isso para mim, mas eu nem dava ouvido, eu não ligava para nada disso. No mês que ia completar 4 anos que eu estava preso, novamente eu me envolvi em outras loucuras dentro da cadeia por causa de droga, por causa de armas e algumas outras coisas. E fui para a isolada de novo. E no 19º dia que eu estava na isolada, eu me lembro que eu estava muito mal. Era um final de semana. Eu não poderia ter visita íntima. Eu não poderia ter nem mesmo visita de ninguém. Eu estava com muitas dores no meu corpo. Naquele dia também, puxando a Tereza pela janela, uma corda que é improvisada lá com vários pedaços de pano. A comida, né, a boia, a forma que é dita lá dentro, estava sendo puxada por um dos companheiros da isolada e ela enroscou num cabo de antena e caiu quase em cima de um funcionário. E os funcionários subiram lá na isolada e jogaram água e a coisa ficou mais feia ainda. E nós ficamos sem a comida. E para terminar ainda de piorar, a corda quebrou com a comida, mas a parte que estava amarrada uma droga muito forte, uma maconha forte na época, passou e nós chegamos a fumar aquela maconha. Então, com fome, ainda fumamos a maconha e sem a outra comida a coisa ficou feia. Aí falava lá no crime que virou a maior larica, o negócio ficou feio. E eu estava ali na madrugada, reclamando, sem nenhuma chance de saída. Lá atrás da casa de detenção, no pavilhão 9, eu estava no chapão 3 do 5º andar, do pavilhão 9. Tinha uma favela, hoje o Maluf, no seu governo, fez o Singapura lá. E tinha uma favela, e dentro daquela favela estava acontecendo um baile. E nesse baile, o disco riscou e ninguém tirava o disco. E era uma música do Lobão. E ele riscou justamente naquela parte da música do Lobão que diz assim: me chama, me chama, me chama. E clec-clec. Me chama, me chama, me chama. Clec-clec. Me chama. E eu comecei a me indagar. Eu falei, que legal isso daí? Mas ninguém me ouvia, é muito longe, quase 1 quilômetro de distância da detenção. E dentro de mim eu falava, caramba, eu vou chamar quem, meu? Quem que eu vou chamar? E de repente eu ouvi alto, claro e em bom som: eu estou aqui e te ouço, pode me chamar. Naquela hora, eu tremi, eu me arrepiei todo e falei, caramba, quem falou comigo? Os 2 companheiros que estavam na isolada comigo tinham conseguido dormir. Eles se encostaram lá no canto e dormiram. Eu olhei na grade, eram 2h15 da madrugada, eu vi pelo relógio da Paulista, e o guarda da muralha também estava com um capote por cima dele, era um frio muito grande, estava 11 graus. E eu voltei para dentro da isolada e falei, poxa, quem falou comigo? E novamente eu ouvi, eu estou aqui e te ouço, pode me chamar. Aí eu caí de joelho no chão. Na hora que eu caí de joelho eu falei, puxa, é o Deus da minha mãe. Deus, se o Senhor existe mesmo, Deus, me dá um sinal que eu não estou ficando louco, que não é efeito da maconha. Deus, me dá um sinal, fala comigo, faz alguma coisa. Naquela hora eu senti no meu coração dizendo assim: aquele livrinho que vocês estão usando as folhas para fumar maconha é a minha palavra, leiam. E realmente, quando nós entramos naquela isolada há 19 dias atrás, daquele dia, os Gideões do Cárcere passaram e nos deram uma biblinha do Novo Testamento, aquela da capa cinza. E como nós não tínhamos papel para enrolar muitas vezes o baseado, ou até mesmo algum cigarro, que subia só o pó, e nós usávamos as folhinhas da biblinha para enrolar. E aí, quando veio aquele sentimento para mim ler, nós já havíamos fumado mais de 70, 80, 100 folhinhas da biblinha, e do jeito que ela estava no chão, eu a peguei. E na hora que eu a peguei no chão, eu me deparei
com os 3 versículos que mudaram a história da minha vida. Versículo 28, 29 e 30 de São Mateus 11. Vinde a mim todos vós cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aquilo foi um guindaste muito forte, me tirando toneladas do fundo do poço. E eu falei, puxa, Deus existe ainda, há chance para mim. E eu falei, olha Deus, se eu presto ainda para alguma coisa, se o Senhor acha que ainda tem alguma coisa comigo, me dá uma chance então, me tira dessa isolada, que o Senhor sabe que dessa vez eu estou aqui de graça, inocente, e me dá sono para dormir. Tem 3 noites que eu não durmo. Eu encostei num canto e eu falei, olha Deus, se isso acontecer, eu vou ser crente. Eu encostei num canto e dormi. E de manhã cedo o diretor mandou me chamar e me liberou da isolada sem ter, sem porquê. E eu falei, nossa, como que isso aconteceu? Eu sentia dentro de mim, você não me pediu? E do pavilhão 6 ao pavilhão 9 tinha uma longa distância. E eu fui falando para Deus, mas Deus, como que eu vou ser crente, Deus? Eu tomo picada até no pescoço. Eu fumo maconha até pelos ouvidos. Eu estou envolvido no crime internacional. Eu tenho promessa no crime para todo lado. Como que eu vou ser crente, Deus? Tenho mais de 40 caras na isolada, no amarelão do 5 por causa de mim. Como eu vou ser crente, Deus? E dentro de mim continuava repetindo, vinde a mim e eu te aliviarei. E por mais que eu indagava, esta palavra continuava, vem a mim e eu te aliviarei. Venha a mim e eu te aliviarei. E eu me perguntava, mas como que eu vou a Deus? Não tem como. E na igreja eu não vou. E aquela guerra toda. Cheguei na minha cela, morava eu, um macumbeiro e um ateu. Eu nem me atrevi a falar nada disso, que eles iam rir da minha cara. Passou a quinta, a sexta, no sábado, aquela benção que eu tinha pedido há 1 ano atrás para Deus e nem me lembrava, veio me visitar. Quando ela chegou no portão que eu olhei, eu falei até para um amigo que estava do meu lado, eu falei, nossa, minha mulher mudou, alguma coisa aconteceu com ela. Ele falou que nada, mano, velho, com todo respeito, ela é bonita e faz um monte de dia que você estava na isolada, é a necessidade, a carência. Eu falei, não, você não sabe de nada, ela está diferente. E ele começou a insistir naquela questão, eu falei, não, deixa quieto. E aí eu olhei para ela, eu vi que ela brilhava. Ela não estava com uma roupa elegante, não, ela estava até com uma roupa muito simples, mas ela brilhava. E ela tinha um pacote quadrado na mão, na altura do peito, embrulhado com aqueles papel cor-de-rosa de papelaria. E eu falei, nossa, ela mudou e mudou de vez, porque sempre ela traz uma sacola, outra sacola, e hoje não veio nada. Só um pacotinho na mão, tá bom, não é meu aniversário, e tá longe ainda, o aniversário falta uns dias ainda, ou melhor, já passou. E aí, ela chegou para mim, me abraçou, chorou bastante, falou, Sé, eu estava esses dias desesperada, sem saber o que fazer. Minha mãe descobriu que eu estou te vendo na cadeia, quis me expulsar de casa. E eu procurei uma amiga, e essa amiga me levou na igreja. E o pastor pregou tudo que eu precisava ouvir, eu aceitei Jesus, agora eu sou crente. E eu trouxe para você essa Bíblia de presente. E eu não vou subir mais com você, porque o pastor falou que não pode mais ser amante. Olha, eu vou embora, semana que vem eu volto. Eu insisti, ela ainda ficou comigo um tempinho, e foi embora. Me deixou aquela Bíblia. Depois que ela foi embora, eu peguei aquela Bíblia, fui para minha cela. Foi muito difícil subir com aquela Bíblia, mas eu cheguei na minha cela, o macumbeiro e o ateu já começou a zombar. Ih, mano, velho, você com Bíblia? Eu tudo bem, que eu sou religioso, mas você que só fala em matar, em vingança e tal. Falei, não, isso é um presente que eu ganhei da minha mulher. E aí, ele falou, mas é bom que você tá com essa Bíblia aí, porque eu estou escrevendo umas cartas para umas minas aqui, e tem umas partes aí que fala dos seios, das coxas da mulher, simbolizando como tudo em provérbios, em verbos. Eu falei, ele falou, E ele abriu a Bíblia em Cantares de Salomão e começou a ler, escrever, e eles começaram a zombar da Bíblia. E eu comecei a me revoltar com aquilo, de repente eu comecei a brigar com eles por causa da Bíblia, e nós já estávamos quase para nos destruir, porque entramos numa confusão muito grande. E aí um deles falou para mim assim, já que você tem tanta certeza que é verdade, por que que você não prova então que é verdade? Aí ele deu aquela Bíblia na minha mão. E no crime, se você assume uma confusão com alguém
e você não tem condições de terminá-la, você está perdido. Eu falei, e agora? Eu não conheço a Bíblia. Mas eu peguei a Bíblia e falei assim dentro de mim, Deus, o Senhor me pôs nessa, me tira dessa. E eu abri a Bíblia e comecei a falar para ele que a Bíblia era verdade e caía tudo certinho, dava tudo certinho. E eu abria e eles perguntavam alguma coisa, eu abria de novo e ia dando certinho. Nós discutimos 12 horas. Na madrugada que ia se passar aquela noite, iam fazer 4 anos que eu estava na cadeia. E a profecia que Deus tinha falado com a minha mãe é que na 4ª cadeia ele ia me libertar. Quando deu 00:15 mais ou menos, o ateu já tinha dormido. O macumbeiro pulou da cama e falou, vamos parar com isso aí, mano, velho. Sai fora, meu. Dá licença, cara. Você fez até eu chorar, meu. Um dia que eu não chorava, cara. Fez até eu perdoar uns inimigos. Sai fora, meu. Se isso fosse tão bom igual você tá falando, você tava seguindo, meu. Dá licença, cara. Olha, pra mim eu tô achando que você já foi crente, hein? E ele foi no banheiro, usou o banheiro, voltou e falou, se isso fosse tão bom, você tava seguindo, meu. Sai fora. E ele deitou na cama e dormiu como uma pedra. Como se eu tivesse dado uma paulada nele. E aquilo ficou entalado em mim. Se fosse tão bom, você estava seguindo. E eu tomei uma decisão naquela hora. Falei, a partir de hoje, eu sou um cristão. Jesus, tudo que eu me dediquei para o crime, não vai ser nem a sombra do que eu vou me dedicar pela tua palavra. Ainda que eu não tenha muita vida, porque tem muitas doenças no meu corpo. Eu quero ser um crente de verdade. Me ajuda e eu vou ser crente. Aí eu peguei a Bíblia, pus as mãos em cima dela e fiz um juramento que a partir daquela hora eu ia ser crente. E eu falei, Deus, me ajuda a sair dessa situação. Eu sei que eu não consigo largar da cocaína, da maconha, do crime, dos envolvimentos, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar. O Senhor é muito bom e o Senhor vai me ajudar. Eu não quero ser qualquer crente, Deus, eu quero ser um crente sobrenatural. Faz isso por mim. E eu orei. E quando eu acordei de manhã, eu era uma outra pessoa. A minha meta era outra. A minha alegria dentro daquela cadeia era enorme. Aquele vazio, aquela loucura que me perseguia todo o tempo ali dentro. Sumiu. A muralha de 7 metros que parecia ter 90. Naquele dia para mim não significava mais nada. Era a mesma coisa que ela não estivesse lá. Porque aquela muralha para mim não significava mais uma prisão. Agora eu tinha que sair da prisão espiritual e eu estava livre dela. A partir daquele dia, eu fui para a igreja. Aceitei a Jesus. Eu me lembro que eu entrei ali na igreja do Pavilhão 9, falei que eu queria ser crente. E o pastor Itamar, interno, preso, foi um dos que orou por mim. Para a glória de Deus, ele tirou 19 anos de cadeia. E hoje ele é um dos pastores do ministério que eu sou presidente para a misericórdia do Senhor. E o pastor Antônio Ramos, das Assembleias de Deus do Belém, o pastor Agostinho também, das Assembleias de Deus, eles oraram por mim. E eu fiz uma oração ali, pedi para Deus me transferir de pavilhão, que eu queria voltar para o 7. E naquele mesmo dia eu consegui outro milagre, voltei para o pavilhão 7. E ali eu comecei a servir a Deus. 7 meses depois, Jesus já tinha feito uma grande obra na minha vida. Tinha curado de uma forma extraordinária a úlcera do meu estômago. Tinha restaurado o meu cérebro. Meu cérebro já estava tão destruído que eu não conseguia nem ler um gibi, que é muito fácil de assimilar. Se eu me propusesse a ler um gibi, eu não conseguia assimilar, eu voltava às folhas. E Deus me deu um cérebro novo para que eu gravasse os 31.173 versículos dos 39 livros do Antigo Testamento e dos 27 do Novo. A palavra de Deus começou a enraizar na minha alma. E então vieram os pastores e começaram a profetizar que aquela profecia desde o ventre da minha mãe, ela ia acontecer se eu permanecesse fiel. Se eu permanecesse firme e fiel, aquela profecia se daria. A irmã Marli começou também a se dedicar aqui em Liberdade para se batizar, para se aprontar no Senhor, e eu também lá dentro, para que nós nos casássemos. Eu me lembro que nós tomamos uma decisão, assim que aceitamos a Jesus, de nós não termos mais relação sexual até que nós nos consertássemos. E eu e ela cumprimos isso. Não foi fácil, mas nós orávamos, chorávamos no Senhor e pensamos que no máximo em 5, 6 meses nós conseguiríamos tudo. Autorização do juiz para casar, o batismo dela aqui fora, a minha conciliação lá dentro, e batismo e tudo. Demoraram 2 anos, mas nesses 2 anos Deus nos deu vitória.
E depois de 2 anos eu me casei com a irmã Marli. No dia 23 de dezembro, nós nos casamos no religioso. Já tínhamos nos casado no dia 21 de dezembro de 1990. E ali no pavilhão 7, quando nos casamos, a glória de Deus se manifestou. E dali para frente, eu ainda continuei preso e ela me acompanhando. Depois que eu aceitei Jesus, irmãos, eu fiquei preso ainda 7 anos e 5 meses. Ao todo, eu fiquei preso 11 anos, 5 meses e 10 dias da minha vida. Mas a glória de Deus, de uma forma tão especial, foi me ensinando. Hoje, fazem 9 anos que eu estou em liberdade ao todo, desde que eu comecei a sair do IPA, em 1993, que foi o último presídio que eu passei. Mas em todos esses anos, eu posso dizer que eu sou muito mais do que vencedor. O Espírito Santo havia me prometido que eu teria um ministério e que esse ministério seria grande, esse ministério seria enorme. E para a glória de Deus eu confiei, eu criei, eu acreditei, eu não me deixei ser roubado. E Deus foi falando comigo. Eu creio que no próximo trabalho eu vou falar sobre as partes que eu tive de visões dentro do presídio. Depois que aceitei Jesus, eu passei por várias fases dentro daquele cárcere. Eu fiz teologia ali dentro. Deus preparou pastores de diversos ministérios para me ajudar, pastores de diversas igrejas. E eu não entendia, eu falava: Senhor, como que vai ficar a minha cabeça? Porque vem pastor da Adventista, vem pastor da Assembleia, vem pastor da Batista, vem pastor quadrangular, vem pastor tradicional, pentecostal. E Deus falava comigo: eu preciso te ensinar. E eu fui aceitando e fomos vivendo na graça do Senhor. Eu me lembro que uma vez, eu já era evangélico, eu já era pastor ali na casa de detenção, interno. A irmã Marli, eu já era casado com ela há alguns meses. E ela me contou um problema muito sério que ela estava passando aqui fora. Ela morava com uma irmã da igreja. E essa irmã e ela estavam sendo perseguidas por um homem maligno. E esse homem, ele queria de qualquer forma invadir a casa, ficava perturbando ela. E eu ali aconselhei ela para orar, para confiar que Jesus ia fazer a obra. Então eu aconselhei ela foi embora, oramos juntos, ela foi embora. E quando ela foi embora, eu comecei a orar. Eu comecei a pedir para Deus para me dar graça, mas eu não tinha paz. Então eu chamei o outro co-pastor e falei para ele: olha, irmão, você assume a igreja. Porque a partir de agora, eu vou entrar em jejum e oração naquela porta ali, e Jesus vai me tirar daqui. Ele usou um anjo para tirar Pedro da prisão. Ele usou um anjo para tirar Pedro da prisão. Ele usou um anjo uma certa feita para tirar um preso aqui da detenção. Isso já no nosso século. E não vai ser diferente comigo. Eu creio e essa obra vai acontecer e eu vou viver esse milagre. Eu só levanto dali, eu só como, eu só bebo quando Deus fizer esse milagre. E sentei lá no chão, ajoelhei lá e fiquei orando e jejuando. E nós tínhamos um rádio velho, 3 faixas. Naquela época só podia entrar rádio AM na casa de detenção, nem televisão, nem rádio FM. E aquele rádio ficava ligado direto na Rádio Moradas do Sol, 3ª faixa. E porque senão ele saía fora de sintonia. Mas quase sempre, o tempo todo, ele estava fora de sintonia. Então, eu já estava, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia de jejum, eu nem aguentava mais comigo. Eu já tinha orado até pelas formigas e pelas folhas da nação. E naquela madrugada, de repente, o rádio ficou bom e começou a passar um programa ao vivo que um do pessoal lá do Mateus Yanes fazia na madrugada, que eu não me lembro o nome. E ele então falou que passaria para um pastor sem perda de tempo, que aquele pastor ele já havia convidado há muitos dias e nunca dava certo. O pastor então assumiu o culto e falou que realmente era Deus que tinha levado ele ali, porque o pneu do carro dele furou, o outro estepe estava furado, ele pediu socorro, ia demorar, e que ele lembrou da rádio e estava no programa. E ele começou a ler no livro de Lucas, e de repente Deus tomou ele em profecia, e da boca dele o Senhor dizia assim: por que é que você me pede para ir embora? Ainda não é o tempo. Porventura você poderia cuidar dela melhor do que eu? E eu ali no chão, eu falei: é comigo, não tem jeito, é comigo.
Eu sou o Senhor teu Deus. Deixa ela nas minhas mãos que eu cuido dela. Levanta-te daí e não me peças para ir embora porque ainda não é tempo. Nós somos seres humanos, somos falhos. Falei, Jesus, será que é comigo? Você ainda duvida que eu falo contigo, filho meu? Aí nesse chão frio dessa casa de detenção agora, irmãos, eu pulava no chão. E ajoelhado mesmo, eu glorificava ao Senhor aí de uma forma extraordinária. E na mesma hora o rádio sumiu. E eu levantei-me então, me alimentei, glorifiquei a Deus. Deitei na cama. E naquilo que eu deitei, o Espírito Santo começou a falar comigo. Não me peça mais para ir embora, porque eu ainda vou te levar para outro presídio. Lá você vai ficar por 1 ano e meio. Eu preciso usar você lá na minha obra. Depois de lá, eu ainda vou te levar para outro presídio, onde você vai ficar por 2 anos. E depois de lá, eu te levo embora em liberdade. Que já era um grande milagre, porque minha cadeia é de 186 anos. Era impossível sair com menos de 30. Mas Jesus me deu graça. Para a glória de Deus, ela caiu para 32. E de 32, ela caiu para 22. E tirando 11 anos e meio, eu saí com mais 11 e pouquinho de condicional. No ano de 1993, eu fui transferido da penitenciária de Marília para o IPA, o Instituto Penal Agrícola de Bauru. Deus já havia me usado 1 ano e meio poderosamente na penitenciária de Marília, como Ele falou que eu faria. Ali, eu batizei mais de 300 almas. Para a glória de Deus, eu já tinha deixado mais de 1.500 filhos na fé da casa de detenção de São Paulo. No pavilhão 8, 9, no 7, que eu corria a cadeia inteira ministrando a palavra de Deus. Tínhamos programas de rádio, eu, o Marcos Bonifácio, ali no pavilhão 2, às 5h30 da tarde. Fazia um trabalho tremendo no pavilhão 7, no 8 ali com o Otávio, no 9 também com o pastor Itamar, com o irmão Elias e com tantos que passaram ali na época, com o irmão Edivaldo do pavilhão 2, também com o irmão Osvaldo, com o Exército da Salvação no pavilhão 4 e com o irmão Itamar, o outro Itamar, com o Carlos Edson no pavilhão 5 e fizemos um trabalho muito grande ali para a glória de Deus e a nossa alegria. E até hoje, quando viajamos, quando passamos pelas nações, quando recebemos informações de filhos na fé que o Senhor tem levantado e feito deles grandes líderes do Evangelho, a nossa alegria é muito grande. No ano de 1993, em Bauru, numa tarde, final de tarde, para começar a noite, eu e mais uns 15 irmãos, como era de costume, estávamos reunidos num dia de visita na praça, tomando chimarrão e conversando ali, falando das maravilhas do Senhor. De repente vem uma irmã que visitava um parente dela pela primeira vez no IPA, e Deus tomou ela em profecia. E ela disse: eis que eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, ainda que você andou por caminhos errantes. Eu sou o Senhor teu Deus, e eu te elegi para coisas grandes nesta terra, meu filho. Então somente persevera, crê em mim e ser fiel. Não temas que eu sou o teu Deus. Eis que eu coloco um grande ministério nas tuas mãos. Esse ministério será uma brasa viva sobre a terra, e ele vai atingir muitas vidas. No meu tempo, na minha hora eu farei. Então somente ser fiel e corajoso, e eu serei contigo. Naquele mesmo ano, Deus havia me dado uma visão com 2 anjos, que me ensinaram grandes partes da Bíblia, e me mostraram provas grandes que eu passaria até se completar o meu ministério para o pastorado da minha vida aqui na terra. E no ano de 1993, eu saí em liberdade no dia 9 de janeiro de 1993. A Marli já tinha ganhado o meu primeiro filho, Lucas. Também já tinha ganhado a segunda, a Letícia. A Letícia estava com 1 mês e pouco, ia fazer 2 meses. E o Lucas estava com 1 aninho para completar, porque meus filhos, bem dizer, nasceram no mesmo ano. Inclusive, eu sofri muito dentro do presídio com a liderança do presídio, os psicólogos, os psiquiatras, a diretoria me perseguiu muito, porque eu era aidético e a AIDS estava já em estágio avançado e a minha esposa tinha muitos exames que ela não tinha nada. E os meus exames sempre constava que eu era aidético crônico. Mas Deus, nós orando a Deus, Deus tinha nos prometido. Nós não abusamos de Deus. Nós não tentamos o Senhor nosso Deus. Quando nós soubemos da AIDS, nós entramos em oração e pedimos a direção de Deus. E Deus nos mandou ficar tranquilos, porque aquela doença era para a glória de Deus.
Nós nos lembramos também que quando eu fui para ser transferido da casa de detenção para a penitenciária de Marília, um dos meus filhos na fé que tinha saído de liberdade, o irmão João Calixto, que hoje é missionário pelas Assembleias de Deus do Ministério do Belém, que congrega na sede do Belém aqui no Belenzinho, em São Paulo. Hoje ele é presbítero do Belém e missionário. Ele foi no presídio e esperou eu e a Marli descermos, já éramos casados, e ele disse para ela: olha, eu estou aguardando vocês, porque Deus tem uma mensagem para vocês. E aí ele foi tomado pelo Espírito Santo, e Deus falou assim na boca dele: eis que eu vou levar o meu servo em poucos dias para um presídio longe daqui. E tu, ó minha serva, eu te elegi para estar do lado dele. Há caldos de dores no sangue do meu servo, mas não temas, que é para a glória do meu nome. No tempo certo eu vou arrancar isso daí. E tu, vá com ele, que eu sou com vocês. E nós nos lembramos disso também. E para a glória de Deus, Deus nunca deixou a irmã Mali pegar AIDS ou algum dos cânceres pelos quais eu passei. E meus filhos nasceram saudáveis. Eu fui muito perseguido nos últimos anos por causa disso, dela estar grávida. Tive até que assinar sindicâncias por responsabilidade. Mas glória a Deus, hoje o Lucas e a Letícia são extremamente saudáveis. Todos os exames que fazem sempre são abençoadíssimos. A Marli, para a glória de Deus, há poucos dias agora, fez mais vários exames e todos dão perfeita saúde. E há 6 meses atrás, Deus já havia me avisando, há 1 ano e meio atrás, que eu ainda passaria uma dor muito forte no osso e na alma. Há 6 meses atrás, foram agravadas as doenças no meu corpo novamente. Mas para a glória de Deus, nós já aguardávamos com fé e com segurança. E aí, foi diagnosticado que um câncer estava comendo o meu fígado, com hepatite C. E que tudo tinha se agravado e eu estava indo. Nasceu uma herpes óssea no meu braço, do meu lado direito. E eu perdi 29 quilos e 200 gramas. Inclusive, essa foto que você vai ver na capa do CD, que eu cheguei a 46 quilos, ela é bem recente. Ela foi tirada agora no mês de janeiro de 2003. Mas você já vai ver junto também uma capa da minha família que nós tiramos e uma mais nova ainda, de que Deus nos deu graça, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Meu irmão e minha irmã, eu tenho contado esse testemunho bem compassado por causa do tempo que não nos espera. E no próximo trabalho eu quero vir falando só sobre a glória de Deus manifesta desde o dia que eu aceitei a Jesus. A irmã Marli também vai gravar mostrando o testemunho dela, os meus filhos, para que você possa divulgar e que você possa mostrar que Jesus é Deus. Eu sofri câncer em 5 partes do meu corpo, mas Jesus é o Senhor dos senhores. Por muitas vezes eu fui desenganado dos médicos. Há poucos dias atrás eu estava desenganado dos médicos. A minha própria família, alguns até evangélicos, já estavam preparando túmulos para me enterrar. Muitas vezes eu ouvi Satanás gritar nos meus ouvidos, há meses atrás agora, que eu morreria. Porque, imagina, irmão e irmã, você, depois de ter passado por tanto que eu passei, ainda mais um câncer, perder 29 quilos em menos de 2 meses. Eu estava realmente indo embora. Mas o Espírito Santo de Deus falou para mim, bem claro: meu servo, são poucos que eu escolhi nessa terra para atravessar dificuldades e não negar o meu nome. Ser fiel, porque eu sou contigo. Eu recebi muitos telefonemas, pessoas que eu li às vezes na fisionomia: pastor, confessa logo o seu pecado, senão o senhor vai morrer em pecado. Alguém ligou para mim uma madrugada e disse: pastor Celso, é impossível um homem que faz o trabalho que o senhor faz, que vai em presídios, hospitais, que prega nas igrejas, não tem cobrado nada de ninguém, que tem dado a sua vida pelo evangelho da forma que eu sei, estar doente da forma que o senhor está, se não tiver algum grande erro escondido. E eu, falando com aquele irmão, eu respondi para ele: irmão, se a tua consciência assim pensa, eu não vou te responder nada. Eu conheço Jesus e Ele me conhece. E eu e Ele sabemos o que eu estou passando. Eu só queria te lembrar que os grandes homens de Deus
passaram por diversas provas na carne, na matéria e no corpo. Mas os que não negaram ao Senhor tiveram todos grande vitória. E em poucos dias você vai ver a vitória no nome de Jesus acontecer através da minha vida. E você vai ser mais um dos tais que vai ter que glorificar a Deus. E nesse tempo eu vou estar orando por você. E não foi só ele. Teve irmãs que ligaram para mim com medo, até do meu ministério. Pastor Celso, faz uma retrospectiva aí. Olha, eu estava orando e eu tive um sonho que o senhor entrava com uma morta, já aquela irmã que morreu, dentro da igreja de terno, pedindo para nós te ajudar. Pastor Celso, será que o senhor não errou alguma coisa que entristeceu a Jesus? E eu falava, irmã, Jesus não confia estas provas a qualquer um não, viu? Para mim te dar só uma base. Você está me ligando agora, são meia-noite. A Marli e as crianças já dormiram. E eu estou aqui com uma dor tão grande que eu quase não me suporto. Fazem quase 4 noites que eu não durmo de tanta dor. Irmão, eu confesso para vocês que com aquela herpes óssea estourada no meu ombro direito e com uma fraqueza muito grande no corpo, tinha noite que eu tinha que apertar, está a irmã Marli, que é a testemunha viva disso. Eu tinha que apertar o travesseiro em cima daquelas bolhas para que a dor ultrapassasse a minha condição física e eu desmaiasse, porque eu não aguentava mais. Muitas madrugadas, esses dias atrás, a irmã Marli levantava dizendo: o que está acontecendo, amor? Está passando muito mal? Era eu dando glória a Deus na sala, porque a dor era muito grande e tudo em mim dizia para eu amaldiçoar, para eu reclamar, para eu murmurar. Mas eu sei em quem eu tenho crido e que o meu Redentor vive. E para a glória de Deus, eu estou aqui hoje, só 20 e poucos dias depois de recuperado desta última fase que passei por este câncer, para dizer para você que está me ouvindo hoje: Jesus Cristo reina. Não importa o que esteja acontecendo ao teu redor, não importa o tamanho da luta que você esteja enfrentando, não importa o quanto que você desceu ou o quanto que você se afastou de Jesus, Jesus aposta em você. Jesus não se afastou de você. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O amor de Jesus não tem preço. O amor de Jesus por você, amado ouvinte, está muito além do raciocínio humano. Esse Jesus que morreu na cruz do Calvário, todo espedaçado, todo ensanguentado, e levantou um ladrão à sua direita para reconhecer atrás daquele pedaço de carne esfacelada o grande Deus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele prometeu para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro após de 4 dias já em estado de putrefação. Esse mesmo Jesus que serviu ceia para diversos discípulos, sabendo que eles quase todos o trairiam, quase todos o abandonariam, sabendo que o Judas estava ali, e deu até a ceia na boca dele na hora da traição, um pouco antes da traição. Esse mesmo Jesus não desistiu de você ainda. Não importa até que ponto você desceu. Olha, irmão, eu desci e fui ao mais profundo do pecado, mas graças a Deus, Jesus teve misericórdia de mim. E depois que ele teve misericórdia de mim, eu não desacredito da misericórdia de Deus na minha vida de forma alguma. Enquanto eu viver, eu serei testemunha vivo do poder e da glória de Deus sobre a terra. Não importa que as guerras aconteçam, não importa que morram pessoas ao teu lado, não importa que pastores erram, não importa que famílias ou pessoas que você apostava nele 1000% venham negar a fé. Confia na palavra de Deus. Está escrito no 1º capítulo do Evangelho de São João: no princípio, começo de tudo, era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse Verbo é a palavra, e a palavra é Jesus. Se alguma vez alguma dúvida indagar a tua alma, dizendo: mas quem é Jesus? Aonde está Jesus? Lembra-te, meu irmão e minha irmã, Jesus é a palavra. Não importa se alguém veio com novas traduções de Bíblias, se alguém arrumou uma outra Bíblia, tome a palavra santa, tome a Bíblia. Talvez é melhor até você pegar aquela Bíblia mais radical ainda, aquela que não tem nem estudos,
Aquelas primeiras Bíblias foram traduzidas por João Ferreira de Almeida. Pega ela mesmo e toma posse da palavra quando Paulo fala lá em Gálatas. Se eu mesmo, por um ato de loucura, chegar a dizer de um outro evangelho que não seja esse do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, considere-me anátema. Neste mesmo livro, no capítulo 6, versículo 14, ele diz assim: e agora ninguém mais me importune, porque eu trago em mim as marcas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, Jesus deixou muitas marcas de dores. Por que aqui eu e você não podemos passar nenhuma dor? Se Ele como Deus, se Ele como Senhor dos Senhores, se Ele como autor da vida e da graça, Ele passou por dores incalculáveis. Por que que eu e você não podemos passar por nenhuma dor? Meu irmão e minha irmã, observe, não importa o tamanho da tua prova. Lembra-te que Abraão esperou pela promessa do Isaac por muitos anos. Não importa a dor que você esteja passando. Lembra-te que Jeremias, por muitos anos, foi o profeta do Senhor para a redimissão de Israel, e que Israel não viesse a ser pela terceira vez escravizada. Jeremias muitas vezes foi colocado no calabouço, mas não desistiu. Jeremias, ele fez a sua parte, ele foi fiel. Quantas vezes tiraram Jeremias do calabouço e falaram para ele profetizar algo que agradasse, mas ele ouvia o que Deus falava para ele, e o que Deus falava para ele é o que ia acontecer com Israel. Ao observarmos o final dos 50 e poucos capítulos do livro de Jeremias, 52 capítulos, nós vimos que quando o general do rei da Síria vai dominar a cidade onde vivia Jeremias, ele dá uma ordem para que não entrasse nenhum soldado, não tomassem nenhuma planta, nenhuma arma de dentro daquela cidade israelita, antes que ele honrasse ao servo do Deus vivo Jeremias, porque esta era a ordem que o Senhor dele tinha do Senhor dos Senhores. E Jeremias então é honrado, ainda que no fim da sua vida. Nós vamos ver Daniel sofrer muitas perseguições. Nós vamos ver Sadraque, Mesaque e Abednego ser lançados em fornalhas de fogo e não negar a fé, e depois saírem de lá de dentro sem cheiro de fumaça no seu corpo, e o próprio representante de Satanás ter que convencer-se e profetizar: só o Senhor é Deus, não há Deus como o desses homens. Se alguém se atrever a ir contra este Deus, eu mesmo farei ele ser destruído, a sua família ser colocada a fogo em montouros. Porque, irmãos, Deus manda em tudo. Quem tem Jesus tem vida. Quem tem Jesus jamais perde uma batalha. Meu irmão e minha irmã, se você está afastado do Senhor, não perca mais tempo. Olha, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E não tem como ir ao Pai se não for por Ele. Quantas vezes eu vagava pelas ruas, pelos becos da cidade, me embriagando com as loucuras das drogas, do crime, de tantas outras podridões que o mundo nos leva, ainda que preso em cadeias físicas e espirituais. Mas um dia eu me embriaguei com o poder de Cristo, para a glória de Deus e a minha alegria. Me embriaguei com o poder de Cristo. Injetei o sangue de Jesus em meu corpo. Me embriaguei com o poder de Cristo.
injetei o sangue de Jesus em meu corpo. Quantas vezes vaguei pelos becos da cidade, procurando as drogas pra fugir da verdade. Quantas vezes vaguei pelas ruas desse mundo, procurando uma dose para esquecer de tudo. Até que um dia levei uma picada fatal, quando me disseram Cristo é real. Até que um dia levei uma picada fatal, quando me disseram Cristo é real. Por isso ouço o que eu lhe digo, te digo, não tema. Cristo é a única solução para todos os teus problemas. Mas ouço o que eu lhe digo, eu te digo, não tema. Cristo é a única solução dos teus problemas. Quero pedir perdão aos irmãos que me ouvem, porque na verdade eu não sou músico, não sou levita, mas eu amo muito louvar e adorar a Deus, principalmente por me lembrar que quando Ele me transformou, havia câncer nos meus 2 pulmões, a minha garganta também era condenada, as minhas cordas vocais por causa de muita droga. Para os médicos não tinha mais jeito. Mas eu louvo ao Senhor de toda a minha alma. E que esse louvor possa ter penetrado na tua alma. Eu quero louvar a Deus pela vida do levita Elcio, lá da Banda Lírio, a antiga Banda Lírio, do pastor Frank, que também me liberaram a louvar este louvor. Quero louvar a Deus pela tua vida, que está entendendo esse trabalho como um trabalho fiel e sincero para alcançar vidas e almas. Que o nome do Senhor Jesus seja louvado. Como caminho, verdade e vida, foi o que Jesus fez para mim. Ele me arrumou um novo caminho, me tirou daquele caminho doido, cheio de cadeia. Ele tirou a cadeia de 186 anos, derrubou para menos de 30, e eu consegui sair incondicional, que ainda vai até 2007. Para a glória do nome dele, ele arrancou a AIDS do meu sangue, arrancou o câncer do meu pulmão, o câncer do meu intestino, o câncer do cérebro, do estômago. Para a glória de Deus, hoje eu sou um homem honrado, pai de família com filhos saudáveis, esposa saudável, com vida abençoada, em todos os sentidos, matéria, espírito e alma, porque Deus é fiel. E se Ele fez comigo, Ele faz com você também.